Bom dia, sétimo ano. Nossa aula de hoje, terça-feira, 31/3, é sobre classificação de um par de ângulos. Vocês vão estar verificando na página 122 do capítulo 3. Então, quais os tipos de pares de ângulos que nós temos para poder classificá-los? Um deles são os ângulos consecutivos. O que é? Qual é a definição de ângulos consecutivos? Quando apresenta um de seus lados em comum, ok? Então, por exemplo, ângulos consecutivos. Se eu tenho uma figura dessa natureza, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O consecutivo a ele é esse ângulo que está na parte externa aqui. Esse é o ângulo consecutivo à parte interna, tá? O que completa ele, tá? Adjacente são ângulos consecutivos, porém na região interna em comum. Este aqui, nós verificamos que o consecutivo pode ser consecutivo na região externa da figura, porém o adjacente tem que ser na parte interna da figura, ok? Depois, nós já estudamos os ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Quando eles apresentam medidas iguais, ok? Então eu tenho aqui, então eu tenho 90 graus e 90 graus. Então podemos dizer que essas medidas aqui dos pares de ângulos são congruentes, pois apresentam medidas iguais. Agora para vocês, novo é suplementares. Mas o que são pares de ângulos suplementares? Quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus, ok? Vamos entender melhor através desse exemplo aqui. Então eu pergunto para vocês, qual é o ângulo suplementar de 120 graus? Então, suplementar, nós vimos que a soma dos dois ângulos equivale a 180 graus. Então, como que eu faço? Suplementar de 120. De 120 para 180, qual é a diferença? Então, o ângulo suplementar de 120 graus é igual a 60 graus, ok? Pois 120 mais 60 equivale a 180 graus. Então, ângulo suplementar, a soma de suas medidas equivale a 180 graus. Tá? E agora, para finalizar, nós temos o ângulo complementar. O que é o ângulo complementar? É quando a soma de suas medidas equivale a 90 graus, ok? Um exemplo também. Exemplo, então. Qual é o complementar do ângulo de 50 graus? Aí eu faço a pergunta. Quanto falta de 50 até 90 graus? Eu tenho, então, 40 graus. Ou seja, o ângulo complementar de 50 graus é 40 graus. Tá? Então, recapitulando. Suplementar, tá? Quanto falta para 180 graus. E complementar, quanto falta para 90 graus. Ok? Então, para absorver melhor este conteúdo, vocês farão os exercícios 14 a 18 da página 124 da apostila. Uma boa aula para todos.